Sou Ana Cristina Prado, para quem não me conhece, sou voluntária do Águas do Aruanda, falo aqui de Águas de Aruanda, Aracaju, Sergipe, Brasil, certo? Bem-vindo a todos. E como eu disse, isso aqui vai ser uma provocação, não uma explanação. Uma provocação no sentido da gente se sentir contexto desse processo, se perceber num processo, talvez, de felicidade, em como eu me vejo nisso, como é que eu me situo nisso. Eu acho interessante sempre trazer um vídeo referente à temática. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. A gente tem um hábito de dizer que o futuro está nas mãos de Deus, né? Mas eu achei esse vídeo bastante interessante nesse processo do quanto traz para a gente a responsabilidade do futuro e responsabilidade de ser feliz também. E a gente inicia uma coisa chamada sistema energético, chamado felicidade, né? Que ele transcende muito mais a questão das emoções e impacta necessariamente sobre a qualidade da energia de cada um. A energia que você emana, a energia que você distribui, está extremamente relacionado com aquilo que você sente no sentido de do que é que eu trago dentro de mim, do que é que eu emano para as pessoas dentro de mim, e isso reside o você emanar essa felicidade, né? E aí a gente traz o seguinte, que todo indivíduo é uma fonte que ininterruptamente irradia energia. É a sua aura. Todo mundo tem uma aura, né? Todo mundo emite essa energia. E é a sua marca singular, né? Cada indivíduo traz essa aura na criação e nos atos que executa. Eu sou produto disso, eu sou um reflexo do que eu penso, do que eu faço, de como eu ajo, né? E a obtenção desse estado integral de harmonia energética, que chamamos de felicidade, é produto de esforços conscientes, permanentes e inteligentes. E não vamos esperar que o divino simplesmente faça acontecer as coisas para a gente. Nós somos responsáveis por isso, dos nossos esforços, de como conduzir. Não existe vara de condão que vai chegar em algum de nós e dizer, seja feliz, sem nós fazermos por onde chegar a isso. E a conquista de qualquer coisa na vida se deve primeiramente a uma decisão sua, resultante do fato de se permitir usufruir algo de bom para si mesmo. Eu me permito? Em que medida eu me permito a felicidade, né? Em que medida eu me abro para a felicidade? Porque muitas vezes as pessoas... É muito comum na vida da gente, quando tem algo de muito bom acontecendo, estou desconfiado, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente está sempre acostumado a achar que as coisas não necessariamente têm que fluir dessa forma. Mas é isso, é usufruir de algo de bom para nós mesmos. Umas indicações para desenvolver uma relação prazerosa com a felicidade. Não vai aqui jamais nenhuma pretensão de uma receita e das dicas infalíveis que muitas vezes a gente vê nos livros de autoajuda. Mas, digamos assim, citações de reflexão. Em que medida eu me encaixo nisso? Em que medida isso serve para mim? O primeiro dela é transmute as coisas negativas em positivas, sem se entregar ao pessimismo nem vitimização. É isso? São situações difíceis. Eu digo que nós não temos... A gente é feliz e ultrapassamos sempre momentos alegres e tristes. Isso sempre vai acontecer, não estamos aqui de férias. Mas é você tentar ver, ainda que nas coisas negativas, o algo de bom que eu posso tirar disso, né? E sem se entregar a pessimismo nem vitimização. Por que me aconteceu? Por que comigo?
Transforme-se em um agente motivador dos processos evolutivos de quem está ao seu redor, sem, contudo, pretender definir o caminho de cada qual. Né? Isso faz parte dessa relação com a felicidade, de você se permitir, né, no sentido de agir como um agente motivador de quem está ao seu lado. Né? Vibre junto com ele, atue junto com ele também, mas sem querer impor uma verdade sua, sem querer fazer parte com que ele sinta que a sua verdade se impõe. Ele é ele, você é você. Tenha uma atitude proativa de parceria, compartilhe conhecimento. Conhecimento que a gente tem, se a gente guarda para a gente, de nada serve. Só aquilo que consegue ser partilhado, publicizado, dividido com as pessoas. Avalie minuciosamente os avanços, conquistas e os eventuais enganos na caminhada. Vibre com as coisas boas, vive com aquilo de bom que você consegue conquistar. Né? E avalie aquilo que não deu certo, para redirecionar caminhos. O outro é adote uma postura íntima de abertura à mudança de pensamento. Tem um ditado que eu gosto muito, simples e óbvio, mas a mudança é constante. Em que medida eu estou aberto para me adaptar às mudanças e para ver o novo e me encaixar naquilo que seja mais interessante. Né? Abra o seu pensamento, mude o seu pensamento. Né? Se permita isso. Facilita bastante no dia a dia da gente. Tem um ditado que a gente gosta de dizer, né? Aceite que dói menos. Mas é um pouco mais ou menos por aí. E descubra o que quer da vida e qual a meta a ser atingida. Nada pior do que quando você não sabe para que lado vai, que rumo vai tomar. Você fica sem eixo, você fica sem direção. Em que medida eu vou ter relação comigo mesmo, com a felicidade, se eu não sei nem para onde eu vou? Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. E aí você traz mais do que nunca em que medida essa questão do equilíbrio lhe traz para uma relação de felicidade. Como isso acontece? Muito simples, né? O equilíbrio, o que é equilíbrio? É conseguir desenvolver uma personalidade capaz de gerenciar seu potencial e suas habilidades de forma sadia, harmoniosa, com a natureza e, sobretudo, moderada. O que é que eu tenho de potencial, o que é que eu tenho de habilidade, como é que eu convivo com isso que é meu. Isso é único, é do indivíduo. Né? E esse equilíbrio que você se permite, eu não preciso ser o melhor de todos, eu não preciso ser perfeito, mas o que é que eu tenho? Cada um de nós guarda um potencial, né? Guarda algo de bom, muita coisa de boa, que possa trabalhar e conviver com isso da melhor forma. E muitas vezes a gente está muito mais preocupada com o outro porque consegue, porque faz, porque tem algum dom especial, e eu esqueço de olhar para mim mesma e perceber que eu posso também, eu tenho as minhas possibilidades e as minhas potencialidades. Isso é equilíbrio. E aí o atributo mais associado à ideia de equilíbrio chama-se bom senso. Uma boa dose de bom senso em tudo que você vai fazer na sua vida, em todas as suas decisões, garanto, não faz mal a ninguém. Né? Será que é a escolha mais certa? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou indo pelo caminho errado? Não sei. Usemos de bom senso. Ponderem, coloquem na balança. E eu acho que fica mais fácil de trilhar o caminho. Não tem a receita certa, não tem uma posição definitiva e absoluta do que seja o mais correto. Mas bom senso vai ajudar bastante. E é isso que vai contribuir para o equilíbrio. Pode-se dizer que o uso do bom senso e da moderação sintetiza tudo aquilo que aproxima o ser humano de suas aspirações de felicidade. Sem sombra de dúvida. Não é o mundo ideal, não quer ter tudo o que eu quero, o que eu preciso, em todas as dimensões. Mas um processo de moderação e um trabalho de bom convívio consigo mesmo, com certeza, vai aproximar do que a gente chama de felicidade e contribuir para isso. Sem organização e disciplina, não há chancela dos espíritos superiores. Às vezes a gente acha que isso é trazido muito para o aspecto material profissional da vida da gente. Mas como é importante organização e disciplina em tudo que a gente faz. Inclusive, para conviver bem e reconhecer um processo de felicidade, um sistema energético de felicidade. Disciplina e organização. É o ponto de partida para o planejamento. Abandonar a posição de uma pessoa reativa a fim de transformar-se num indivíduo proativo. Isso chama-se planejamento. E na medida em que eu me antecipo aos fatos e procuro, na medida do possível, planejar, né, eu consigo, em vez de ser reativo, agir, eu trabalho melhor essas minhas relações, inclusive a minha relação com o meu sistema de felicidade, para estar bem, para estar equilibrado, para ter bom senso nas minhas decisões. Assuma total responsabilidade por sua vida, seus fracassos e seu sucesso pessoal.
haja em primeira mão, em vez de reagir. Quando a gente reage, muitas vezes já está lá o leite derramado e às vezes fica mais difícil de equilibrar isso. Mas que tal a gente pensar antes? Que tal a gente pensar em planejar um pouco antes as nossas ações, as nossas atividades, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, enfim. É essa questão da organização e disciplina, né? De trazer essas duas coisas nesse lado que me parece tão sutil, tão para o lado emotivo, tão para as questões de sentimento, mas que é extremamente necessário para você poder transcender melhor. E aí eu trouxe, antes de passar para uma segunda parte, uma música de uma banda baiana que eu achei assim super interessante e que tem muito a ver com o que a gente diz. E um trecho que diz assim: celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Não precisa tanto como se o mundo fosse acabar. Um pouco de equilíbrio aí talvez seja prudente. Mas tanta coisa boa a vida tem para te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade, seja inteiro e não pela metade. E aí eu trago para vocês uma coisa chamada o Quarteto da Felicidade. Interessante isso. Saímos um pouco dessa questão energética, necessariamente, mais sutil, e a gente entra para uma questão mais de ordem física, fisiológica do organismo, né? E o que é esse quarteto da felicidade? São substâncias que contribuem para a elevação da sensação de bem-estar, da felicidade do ser humano. Basicamente é isso, né? E que substâncias são essas? São 4. São hormônios que são produzidos, né? Chama-se dopamina, oxitocina, endorfina e serotonina. Acho que vocês já ouviram falar dessas substâncias, né? E aí, cada uma com sua função. A dopamina é um neurotransmissor, é um hormônio neurotransmissor do prazer. E a sua função principal é ativar os circuitos de recompensa do cérebro. Em que medida, né, na medida em que ela está presente, eu tenho a relação e a sinapse cerebral em que vai me dar a recompensa daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou sentindo. A dopamina é responsável por isso. A oxitocina é conhecida como o hormônio dos relacionamentos, né, atuando no humor e na expressão das emoções, além do seu papel na sexualidade. Interessante que a oxitocina ela é chamada também do hormônio do abraço. Esse instinto do abraço e essa relação de prazer que você tem, né, e que ela faz com que ela seja produzida no organismo também e dá essa possibilidade de, digamos assim, otimizar os relacionamentos, você se sentir melhor nos seus relacionamentos. A outra é a endorfina. Essa é interessante, que é muito, como é que se diz, importante, ela é produzida nas atividades físicas. Quando você faz exercício físico, a endorfina ela é bastante produzida. Ela tem uma função analgésica, né, e ao ser liberada estimula a sensação de bem-estar, reduzindo estresse e ansiedade. E a última é a serotonina, né, que é um neurotransmissor também, que atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco e a temperatura corporal. E vocês vão de convir comigo que o equilíbrio e a produção equilibrada dessas substâncias dentro do organismo vão lhe trazer uma sensação de bem-estar, né? Vão lhe aproximar dessa sensação de felicidade, que é uma composição de várias coisas. E é importante a gente ter em mente isso. A não produção ou a desregulagem na produção de algum desses hormônios vai trazer um desequilíbrio para a pessoa. E aí eu vou trazer uma coisa interessante. O maior órgão do corpo humano, que se chama a derme, né? E ela é impregnada por todo um sistema nervoso, onde essas substâncias estão presentes também, esse quarteto de felicidade, né? E é capaz de denunciar plenamente se a pessoa não estiver na maturidade da felicidade. O que é que acontece com relação a isso? A gente costuma dizer, o corpo fala, né? Em que medida você pode dizer estou feliz se a sua própria expressão corporal denuncia completamente o contrário? Curvatura, olhos baixos, enfim, uma série de situações. O seu corpo fala. Você não precisa dizer por ele. Ele é suficiente para expor uma situação que vai denotar fielmente a sua condição e seu estado de felicidade, né? E é o grande órgão, que é a derme, é o grande órgão responsável pela felicidade justamente por isso. Porque o corpo fala. Eu não preciso expressar, mas ele é o suficiente
para dizer em que medida, muitas vezes, eu estou me sentindo no que diz respeito à felicidade. E como eu disse, a derme, tem as terminações energéticas, essas substâncias do quarteto da felicidade são fundamentais, porque elas estão distribuídas pelo corpo e vai promover também esse equilíbrio. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre as etapas da felicidade, que é algo bastante interessante. A gente divide a palavra felicidade em três partes, né? Feliz, se dá e o dé. Primeira, segunda e terceira etapa, ok? E aí vamos lá. A primeira etapa, que chama-se o feliz, a gente vai chamar do despertar, ok? É o momento em que você passa a perceber a questão da felicidade. É a percepção maior do todo, a percepção do coletivo. Diante dele, vamos em busca do feliz. Algo me chamou a atenção. A dor, que muitas vezes a gente tanto fala que é um processo fundamental para você despertar para algo, mas você não transmuta na dor, você transmuta pelo amor. Esse processo de despertar, digamos que é a dor ressignificada no amor. E é o que lhe permite a transmutação. Okay? Então, é a primeira etapa da felicidade, que é o feliz, é o despertar. Ora, algo está me chamando a atenção. Vamos lá. A segunda etapa, que é o se dar, chama-se pertencer. Né? Vem do grande pertencimento de estar no coletivo. Vocês observem que o despertar e o pertencer, ele ainda está num contexto de coletividade, tá? Não de individualidade, mas de coletividade. Eu despertei e agora eu já estou começando a me sentir parte disso, no sentido de pertencimento. É o se dar mesmo, mas ainda no sentido de coletivo. E por fim, o ser. O de, que é a última partezinha da palavra felicidade, que a gente separou, é o que vai me dar a sensação integral de felicidade, de ser feliz, né? É para que se alcance infinitamente a plenitude da felicidade. Isso aí é um processo, digamos assim, de maturidade da felicidade, ok? Como tudo na vida da gente. Eu sempre comento que até num processo até de aprendizagem, quando a gente está na escola, você pode ir à escola, você pode ouvir o professor, né? E você pode tentar aprender. Mas muitas vezes você não parte para o processo efetivo de apreensão do conhecimento. É um passo mais adiante. É um processo de maturação do conhecimento. Aqui a gente não é diferente. Então, esse processo de maturação, de despertar, de pertencer e de ser. Conhecer, reconhecer e internalizar. Mais ou menos por aí. É quando você se permite efetivamente a possibilidade de felicidade, que é uma coisa tão sua, tão própria, e só cabe a você desenvolver isso, na medida em que você se permite esse processo de maturação. O estado de felicidade, do despertar, do pertencer e do ser, está associado à garantia de bem viver diante do respeito, da maturidade da alma e na busca incessante por si, na evolução dentro do coletivo. Vocês percebam essa questão. A busca incessante por si dentro do coletivo. Você não está fora de um coletivo. Você não é autossuficiente. Mas você precisa primeiro estar bem consigo mesmo para que você possa estar no coletivo. Porque senão você é mais um na multidão, desgarrado, sem objetivo e sem foco. Mas é importante que você tenha essa sensação. Eu preciso estar integral, eu preciso ser, mas dentro de um processo do coletivo. O que te desestrutura emocionalmente? O que te traz paz? O que te traz equilíbrio? O que te deixa feliz? Repita tudo aquilo que te deixa feliz mais vezes. Não se esquive da felicidade, não se esconda da felicidade. Observe também tudo aquilo que não te traz felicidade. Verifique como seu corpo está reagindo diante de angústias. O que te traz tanta angústia? O corpo fala. Observe como seu corpo funciona em momentos de raiva, de fúria, de inveja, de má compreensão, de egoísmos. Verifique como seu corpo reage. A estrutura da linguagem do corpo é necessária à compreensão. Observe. Se observe. Né?
É todo esse engajamento, é todo esse complexo de coisas que vai lhe permitir chegar a essa questão da tão sonhada felicidade. Eu não vou tratar aqui nem da obviedade, que muitas vezes a gente vem a dizer, o que é ser feliz? É ter o carro novo que eu tanto queria, é fazer a viagem que eu queria. Eu não vou chegar nesse aspecto, porque eu acho que a coisa é muito maior, né? Essa sensação desse reconhecimento, dessa maturidade emocional que cada um vai buscar para poder se atingir essa inteireza. Seja inteiro e não pela metade. Não somente estejam, mas sejam felizes. Estar é momentâneo. O ser, ele é perene. A gente pode ter momentos, estar alegres ou tristes, mas nós temos a obrigação conosco mesmos, não é com ninguém não é prestar satisfação a ninguém, mas com cada um de nós, de sermos felizes, na nossa medida, dentro do nosso equilíbrio, dentro do nosso bom senso e naquilo que a gente pode se doar, ok? É isso.